Bom, vamos lá, pessoal. Eu vou demonstrar aqui para vocês o robô. Esse é o robô, ele é muito conhecido no mercado, né? Ele chama PNT. É um robô muito utilizado, né? Como eu já disse, pelos fundos de investimentos, os institucionais, tá? E ele automatiza, né? A execução das ordens, tá bom? Então eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de como é simples, né? Você com poucos minutos por dia, sem necessidade de ficar na frente de uma tela, você vai obter, né, diversos resultados aqui em diversos tipos de operações, incluindo a arbitragem, tá? Eu vou aqui trazer, por exemplo, um exemplo ó, que está executando agora nesse momento aqui, por exemplo, esse exemplo aqui dessa operação aqui, onde o robô está vendendo ELET 6 e comprando ELET 3, tá? Na quantidade de 20 mil, pode ver, ó, que aqui demonstra que tem uma ordem aberta, né? O robô está fazendo isso sozinho, tá? E ele está tentando vender aqui, né, para pegar um crédito de 4,52 para cada troca, né, para cada ação trocada. Então vamos ver por que, que isso faz sentido para que vocês entendam, né, a metodologia, tá? Olhando aqui, né, no ARB Analytics, lá, inclusive ele está executando. Olhando aqui para o ARB Analytics, a gente consegue, essa ferramenta nossa, a gente consegue entender o comportamento, tá? Eu consigo comparar, simular aqui as possibilidades de arbitragem em determinado ativo. Então, eu coloco aqui o ativo, que no caso eu estou fazendo a arbitragem aqui, por exemplo, entre ELET 6 e ELET 3, tá? É possível fazer tendo as ações ou não tendo as ações, né? Sendo que não tendo as ações é um operacional mais avançado. Então, para iniciantes, não é recomendado que seja feito sem ter as ações, mas é possível tá, aprender, né, e estudar para que você possa, né, também fazer sem ter as ações. Mas eu estou dando um exemplo aqui, tá? Que já está rodando ali. Depois eu vou lançar um novo aqui para vocês verem. Olha que interessante. Ele mostra, né, que na maioria do tempo a LET 6 foi maior que a LET 3, tá? Então, a arbitragem é arbitrar a diferença entre o preço e a compra, tá bom, pessoal? Entre o preço e a compra de um ativo em determinados mercados. No caso aqui, a gente está arbitrando o preço entre a venda e a compra, né, de um ativo nos seus papéis preferenciais e ordinários, né? Então aqui, por exemplo, a gente vê, ó, que aonde ele mais operou, né, a diferença entre esses papéis, tá, o preço de booking, né, de compra que está lá no livro da oferta, foi obtendo R$ 4,50 de crédito, tá, e fechando a operação pagando R$ 4,10. Então aqui a cada operação aqui significa que durante esse período aqui, ele nessa camada aqui, que a gente chama isso daqui de camada, eu posso operar em todas essas camadas, e aí que está o segredo de ganhar dinheiro sempre, tá? Só nessa camada, foi a camada que ele mais operou, e durante 93 dias úteis eu teria oportunidade de pegar, olha aqui, ele está pegando mais outras operações aqui também, ó, com outros papéis. Então você vê que ele trabalha sozinho, não precisaria estar com ele aberto, nada disso. Mas aqui a gente vê, né, que aqui eu conseguiria ficar fazendo essa operação aqui durante 93 dias úteis, né? Nos últimos 6 meses, aqui ele mostra que também ele rodou 57 dias úteis aí. Nos últimos 30 dias, ele mostra que ele rodou 16 vezes. Então vamos dar uma olhada no que acontece lá no robô, só para vocês entenderem. Então eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Eu estou fechando um crédito, pegando 4,50 por papel e vou lançar no robô para depois ele fechar 4,10. Então vamos lá, vamos ver, tá? Ele está executando essa aqui também, fechando essa aqui também, que acabou aqui, que nem estava no plano aqui mostrar, mas o robô ele roda sozinho, né? Então, ó, vamos olhar aqui, por exemplo, esse caso aqui, tá? Eu deixei aqui no 4,52, tá? Mas eu poderia colocar no 4,50, por exemplo, né? Que é o que está falando lá na camada, tá? Então, é tão simples, ó, porque, né, lembra que eu vi que ali a LET 6, na maioria do tempo, ela é maior? Então, no caso, eu vou vender ela e vou comprar a LET 3. Aqui eu estou trabalhando com a quantidade de 20 mil ações, né? Fazendo essa arbitragem com 20 mil unidades. A quantidade, ela depende, obviamente, do teu tamanho, né? Você não precisa colocar, nesse caso que eu não estou colocando dinheiro na operação, meu dinheiro está lá na renda fixa. Eu só estou utilizando uma margem que a corretora me disponibiliza, tá? Então, eu vou deixar aqui no 4,50 para ficar condizente com o que está lá, tá? E vou deixar o robô trabalhando.
né? Então, só exemplificando aqui, como é simples, tá? Essa daqui já está cadastrada, vou cadastrar uma aqui para vocês, tá? Eu coloco vender ELET 6, coloco comprar ELET 3, a quantidade que eu quero, e aqui eu coloco que eu quero receber, né? O sinalzinho negativo quer dizer, eu quero receber R$ 4,50 para cada troca, o que vai gerar um crédito em D mais 2 na minha conta da corretora de R$ 90.000, tá bom? Coloco aqui para ele ficar até uma data futura, porque ele pode não executar isso daqui na hora, tá bom? Ele pode executar isso aqui daqui uma semana, daqui 2 dias, né? Então eu coloco aqui para ele ficar tentando executar isso aqui até determinada data e deixo ele rodando sozinho e vou fazer meus afazeres. Beleza, pessoal? Então ele está rodando agora aqui e está pegando, né, essa execução. Ele também está aqui pegando, fazendo aqui um crédito aqui, né, a 18 centavos. Vamos fazer uma aqui do zero para vocês entenderem como é simples, mas obviamente exige, né, que se comece, né, estudando para você entender, tá? Ah, Rodrigo, e o risco, né? A gente sempre fala assim, o risco aqui, ele é bem controlado, porque você sabe, você está colocando o robô para receber, né? Por exemplo, a um valor de diferença, que no caso aqui 4,50, então eu quero receber 4,50, e depois eu vou cadastrar que eu quero sair a 4,10, por exemplo, tá bom? E o histórico lá no gráfico mostra, né, que isso já aconteceu durante 90 dias úteis aqui dentro daquele período. Tá bom? Então, tendo as ações, é muito seguro fazer essa troca, tá? Quando a gente entende, aprende a fazer essa troca, a gente começa a gerar rendimentos todos os dias. Tendo as ações, o risco é só o risco de estar posicionado numa ação. Então, né, a gente faz isso com as ações que a gente possui e a cada vez que a gente faz isso, a gente pode ir acumulando mais. Vamos lançar uma aqui, vamos dar uma olhada, por exemplo, né, vamos pegar aqui, vou lançar aqui uma Petro 3, Petro 4, tá? Então vou colocar na tela aqui para vocês entenderem. Vamos fazer uma aqui do zero. Petro 3, Petro 4. E ele segue trabalhando. Por isso que eu sempre digo, né? Menos tela, mais dinheiro. Vamos lá. Então vamos fazer Petro 3, Petro 4. A gente sempre trabalha com um mínimo de spread de 1%. Então se o papel custa em torno de R$ 40, a gente no mínimo quer trabalhar com 40 centavos de ganho para cada papel trocado. Tá? O que é muito importante aqui, tá, pessoal? Para isso daqui funcionar legal, você tem que ter um desconto, né, na operação. Tem que ter um desconto aqui para poder fazer isso ficar viável lá na tua corretora de pelo menos aí 90% de desconto na taxa de corretagem do robô, tá bom? O nosso grupo tem esse desconto. Então eu vou explicar aqui para vocês, ó. Perceba, né, que nesse período aqui, Petrobras ela rodou aqui 134 dias úteis, né, do 13,43 ao R$ 3, tá bom? Nos últimos 6 meses, olha que ela ficou rodando lá embaixo. Então, se eu pego um crédito aqui, eu tenho o potencial de receber 3,43 por ação, eventualmente até colocar para sair, né, numa camada inferior. Eu vou aguardar um pouquinho mais de tempo, tá bom? Mas aqui é um exemplo só, tá, pessoal? Nenhuma recomendação de comprar ações, nada disso. Mas eu vou cadastrar para vocês aqui, para que vocês entendam, por exemplo, como seria um cadastro aqui de um lançamento novo, tá? Então vamos lá abrir o robô de novo. Vou fechar aqui, vou colocar lá no 3,43. Então vamos lá. Então vou colocar aqui que eu quero, né? Petro 4 é o maior na maioria do tempo. Petro 3, perdão, é o maior na maioria do tempo, tá? Petro 4 é a menor. Então aqui, nesse momento, ele está pagando aqui, ó, 3,32 de crédito para cada troca. Então eu vou colocar aqui que eu quero fazer. Vou colocar aqui né, como eu tenho essa garantia disponível, ou eu poderia ter as ações, tá bom? Eu poderia aqui lançar aqui, pegando, no caso de 5 mil, R$ 16.600 aqui de crédito. Pessoal, isso aqui é lucro? Isso aqui vai ficar 16.600? Não, né? Porque aqui ainda tem aquelas taxas que eu falei para você de corretagem, que acaba ficando viável obtendo desconto, tá? Tendo desconto, então é importante ter esse desconto, que a gente pode ajudar vocês a conseguir, beleza? E também, obviamente, que eu vou ter que voltar a fechar. Então, por exemplo, né, se eu cadastrar aqui a 13,32, eu poderia colocar 13,40 aqui. Eu quero pegar um pouquinho mais de crédito, tá? Um exemplo. Vou colocar a data, vou colocar aqui para frente, vou avançar. Então, eu não preciso colocar, tá, pessoal? Só explicando aqui, ó, esse ponto aqui acho que é importante.
que esse valor aqui é a diferença atual que está no mercado, que você colocar provavelmente já vai executar, tá? E essa diferença aqui é da última operação, mas não quer dizer que eu preciso necessariamente colocar o valor de mercado. Eu posso colocar o meu target que o robô vai fazer o trabalho sozinho, tá bom? Então eu lancei, né? Aqui também é importante colocar aqui, ó. Já vou colocar esperar ser despernado para ele sempre fazer a compra de um e a venda de outro, tá? E aí, pessoal, na hora que ele executar isso daqui, que ele rodar isso, beleza? Ele rodou, veio aqui no 100%, tá? A única coisa que você precisa fazer é clicar em reverter. Então, clica o botão direito, vem aqui em reverter ordem, e aí vou colocar a mesma quantidade, tá? Ele normalmente já pega a mesma quantidade, então como eu lancei o crédito ali, né? Agora eu vou lançar o débito, tá? Que agora eu inverti aqui, agora eu vou vender Petro 4 e vou comprar Petro 3 e eu vou pagar por isso agora. Só que agora ao invés de pagar R$3,40, eu vou pagar R$3, tá? Então, né, eu recebi em torno, né, deixa eu conferir aqui, vou receber em torno, né, pessoal, o retorno, né, obviamente, quanto maior a quantidade de papéis, mais spread você tem, né, aqui 17 e ali ia sair com 15, tá? Mas aqui eu estou fazendo com a quantidade de papéis, tá, pequena, né, ou até grande, dependendo do perfil de cada um, tá bom? Então vamos lá, vamos reverter aqui. Reverter ordem. Vou colocar a mesma quantidade de papéis aqui, tá? Eu poderia colocar no R$3 ou no 2,80, tá bom? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, no R$3, que é a simulação que a gente fez, eu receberia 17 e pagaria 15 para fechar essa operação. Beleza, pessoal? Aí eu deixo aqui, né, executando. Só que normalmente a gente faz isso depois que já executou a perna do crédito, tá? Então, aqui fica um exemplo para vocês aqui de operação, tá bom, pessoal? É bem simples mesmo operar. Aqui tem toda, por exemplo, aqui tem execuções, né? Os últimos dias aí que a gente vem fazendo. A gente tem operações que até também entre ativos do mesmo segmento, né? Mas ações diferentes, dando 2,5% para cada execução. Tá? Então, é um acelerador que vai ajudar você a acelerar muito, tá, a acumulação de ativos.